Olá pessoal, Diógenes Marques aqui do Mata Cascalheira. Sejam bem-vindos ao Curva Atípica. Aquele programa, como a gente fala, não tem só uma pautinha aqui, mas as curvas que a vida nos trouxeram aí a gente tem levado com desafios. Você vai ver um longo de um bate-papo com o Dr. Éder, um grande parceiro da causa também, pai atípico, é autista, é doutor psiquiatra especializado em laudo tardio. E eu deixo já na nossa abertura um textinho para reflexão de todos. Existem 2 dias que mudam a vida de uma família. O dia em que o nosso filho nasce e o dia em que chega um diagnóstico. Hoje vamos falar sobre esse momento, sobre quando o chão parece sair dos pés, sobre medo, dúvidas, culpa, mas também sobre conhecimento, caminhos e esperança. E dessa forma nós recebemos hoje Dr. Éder Calói. Vou falar uma forma gentil para quem nos acompanha, para você ver, um pai atípico, laudado com TDAH, um pai atípico, autista, psiquiatra, quer dizer, alguém que tem um pouco maior conhecimento, né, da mente humana e tudo, recebeu o laudo. Então eu queria que o senhor frisasse isso, que não é uma falha quando eu sinto, quando eu brinco que a gente vive o luto, o porquê mas por que está fazendo isso? A gente recebe como um castigo, a gente recebe o diagnóstico não como um ponto de inicial. No primeiro momento, eu recebi assim, doutor, queria que o senhor falasse sobre isso para quem está nos acompanhando. Recebe como uma sentença. E não é um ponto de partida, mas quero frisar isso, um médico sentiu esse baque. E assim, é até natural, eu vou explicar do ponto de vista da psiquiatria, o que nós vivemos realmente é um luto, tá? E é um luto porque é a morte do filho ideal que a gente idealizou, né? Que a gente achou que iria trilhar aquele caminho de tal forma, tal forma, tal forma, tal forma, e de repente a gente tem uma criança com necessidades especiais, tá? Então a primeira coisa que acontece é a gente sentir esse baque e esse luto dessa forma e ficar processando, né? E aí começa a vir a traiçoeira da depressão, né? Sim, é um problema gravíssimo que acompanha muito dos laudos, né? Que coloca a família, o pai e a mãe naquela condição de culpa. Eu com certeza sou culpado por meu filho ter sido autista. Eu sou culpado porque eu fiquei menos tempo com ele. Aparece, assim, 1 zilhão de culpas na cabeça para dificultar tudo. Então, hoje, quando eu atendo as famílias, né, atendo um pai, uma mãe atípica, eu já tento encurtar esse tempo do luto e mostrar para eles que tem um caminho totalmente diferente, que a gente precisa sair desse luto o mais rápido possível para que nossos filhos eles sigam no caminho e se desenvolvam da melhor forma possível. Sim, então, debate como que é o sentimento, independente do não ter o estudo da psiquiatria, mas como pai a gente sente a mesma coisa. Tudo que veio para mim, e eu fui buscar isso, o meu laudo primeiro, que é uma outra coisa que eu vou procurar o senhor também para investigar, não é para procurar, isso aliviou o meu coração para dividir esse peso com meu filho, doutor. Eu não sei se isso é normal, porque é aquilo assim, o que eu fiz de errado, mas por que comigo? Então, a primeira coisa, até manda aqui um abraço, vai estar conosco em breve o professor Haroldo, ele era o vice-diretor no CENIF que meu filho estava. Eu lembro que minha vida mudou, doutor, no dia 12/13 e finalizou a minha mudança, que morreu o filho que eu idealizava, para nascer o real que Deus me colocou no meu caminho, que foi um baque, eu sofri por volta de 2 a 3 meses, muito eu e a minha esposa, só que isso foi uma quarta, quinta e sexta, meu filho com estímulo de muita criança, som, mudança, era só nós, eu e ele, a esposa, então ele não tinha, o Malemar ia num lugar, brincava um pouquinho, mas lá ele foi colocado, vamos colocar assim, e até isso pesou no nosso coração. Poxa, eu deixei meu filho na creche e virou o gatilho. Não, ele já era autista, foi só o gatilho realmente, só que a gente passa por tudo isso. Então, e o depoimento faz parte da gente colocar isso, doutor, que várias, centenas, milhares de pessoas, essa é a missão, chegar a palavra do Dr. Éder como profissional, como autista, como pai atípico, e foi isso. O Haroldo falou, Diógenes, papai, eles chamam de pai, né, muito minha amiga, mais de 18 anos, você notou alguma coisa? Não, vem a negativa. Não, meu filho, isso é porque ele tá acostumado só com adulto. Segundo dia, pai, no terceiro dia, meu filho caiu, não, já estava no chão, ele falou, Diógenes, você pode vir aqui com a sua esposa? Nós fomos, meu filho não reconhecia a gente, sudorese, um suor, bater na mão, bater na perna, aquele desespero, empurrou, aquilo para nós foi um soco no estômago, para não falar outra palavra. Então esse desafio do que deu errado, do que não deu, e aí o senhor deve passar, por mais que o senhor é especialista em adultos, mas convive, receber um laudo, doutor, como o senhor já dividiu, mas o que o senhor mais ouve, mesmo de adultos, o que o senhor mais ouve na hora de entregar o laudo,
O que os pais sentem? Por mais que nós já estamos falando bastante, qual é o maior desafio? O que o senhor, no olhar, como cidadão, como ser humano, dá vontade de a gente abraçar? O que o senhor mais ouve, principalmente das mães? Que eu foco muito nas mães atípicas aqui. Elas têm a sensação de que falharam. De alguma forma, elas falharam, de que é um erro delas, e isso é muito ruim, né? Porque não é assim que a vida funciona. Quisera eu dizer qual o motivo que Deus, né, dá esse desafio para alguém de ter alguém, uma criança com necessidade especial. Hoje eu tenho uma visão muito mais espiritualizada do que eu tinha atrás, né? E eu tenho certeza absoluta que Deus colocou o Davi para mim porque era para eu me desenvolver pessoalmente e espiritualmente da mesma forma que agora eu estou, sabe? O senhor já era laudado? Não. Então também foi a procura após o laudo do seu filho? O meu laudo foi a coisa mais louca do mundo, porque eu tinha uma dor de cabeça que não passava, de jeito nenhum. E nunca tinha feito ressonância na minha vida. Nunca. E, né, então minha esposa aí um dia eu comecei a me incomodar, aí eu fui fazer uma ressonância aqui, né, na cidade, e não chegava esse laudo dessa ressonância de forma alguma. Aí um dia chegou, mas lá no meu consultório, na minha mesa. Eu nem me toquei, né, falei, nossa, que estranho, né, mandaram o laudo aqui pessoalmente pra mim. Olha que a película ali caiu no meu chão, né? Que parecia que eu tava com um tumor cerebral. E aquilo ali eu chamei a Larissa, e a Larissa também já se preocupou. A esposa do senhor também médica, sim, para o pessoal conhecer. Ela se assustou na hora também, né? E nisso eu já sabia que o Davi era autista, tava fazendo um corre, trabalhava na prefeitura de Água Clara para pagar só terapias para ele. E eu fui trabalhar de manhã, né, madrugadinha, fui pra Água Clara com a cabeça fervilhando, mas não podia deixar de fazer meus compromissos. E no meio da manhã, minha esposa falou, ó, volta pra casa, que o seu pai tá saindo lá de Umuarama, no Paraná, e nós estamos indo pra Curitiba, que você vai ficar internado lá no INC. Meu Deus, o que tá acontecendo, né? E eu saí, e aí ela foi dando em doses homeopáticas, né? Parece que você tem um tumor na hipófise mesmo. Nós estamos indo para Curitiba já para ficar internado. Você vai ficar internado lá. Você vai fazer a cirurgia. E assim, tudo na mesma hora, né? Você tomando aquele baque, assim, né? E eu processei aquilo dentro da minha forma, já chorando, né? Aí eu despedi dos meus filhos, não podia falar que estava com nada que estava acontecendo, né? Eu dei um abraço na Alice, dei um abraço no Davi. E eu não sabia que jeito que eu ia voltar para casa, depois de uma neurocirurgia. E é o que passa como pai, né? E se voltaria? Se voltaria. Eu imagino que ele deve pensar isso. Mas já começa assim, aí já tinha alguma coisa atípica mesmo, né? Que o meu pensamento na hora foi assim, minha cabeça já pensou muito rápido e eu já tinha feito toda a estratégia para a Larissa não ficar desassistida em nenhum momento financeiramente enquanto eu me recuperava. Já deixei traçado ali para ela. E ela, não, agora não é hora de pensar nisso. Eu falei, sim, você vai fazer dessa forma. Então a gente foi para Curitiba, né? Meu pai é um senhor, né? Não consegue... Ele dirige, mas assim, já não é mais naquela coisa para estar pegando uma estrada daquela, né? Já tem a limitação já da propriedade. Eu dirigi a noite inteira, até chegar em Curitiba. E para mim, assim, é outro ponto número 2. Eu sempre gostei de dirigir. Só que eu aprendi dirigir com 8 anos de idade. Já é diferente. Já era muito diferente. Tá? Mas é o que eu falei, nós vamos depois mais na frente falar disso. Por que tem tanto laudo? Não é, acredito que não é porque tá tendo, sempre existiu, mas não tinha acesso a informações, né, doutor? Antigamente não tinha. As pessoas, a psiquiatria, a medicina, ela não enxergava o autista nível 1 de suporte. Que é o famoso, que eu já levo depois lá pro capacitismo, é aquilo. Nossa, não tem cara de autista. Nossa, é leve. Eu sei que é um termo utilizado, mas o tal do autismo leve me judia tanto, doutor, porque leve só pra quem, né? Isso é teu filho. E amanhã, como vai ter? Que a maior parte, acho que preocupa, como o senhor foi despedir dos seus filhos para ir fazer, nós vamos voltar nessa história para o senhor concluir, mas é isso, é a preocupação do pai e da mãe, literalmente, que homem e mulher é uma coisa diferente, pai e mãe é outra. No meu ponto de vista, tanto que eu brinco muito assim, que
estamos 2 homens aqui, vocês, pais. Não é orgulhoso para nós falar os pais que ficam. Você deveria ficar, porque toda a carga fica na esposa. Mas nós vamos entrar nesse assunto sobre algumas dicas de que, não existe autista. Nossa, não tem cara de autista. Você acha que você está agradando, você está desrespeitando aquela família. Mas vamos lá, o senhor despediu, o senhor dirigiu a noite toda. E qual o final dessa história? Curitiba, fiz uma outra ressonância com um aparelho melhor, com outras especificidades. E lá viu que eu nasci com uma variante, né? É uma doença neurológica benigna, chama variante Dandy-Walker, em que os ventrículos cerebrais eles são maiores do que o normal, tá? Mais nada do que isso. Voltei para casa, só que o neurocirurgião falou, olha, você vai precisar fazer uma testagem neuropsicológica, avaliar melhor as coisas, porque... O psiquiatra ouvindo isso. Tem algumas coisas diferentes, assim, na sua percepção, que eu vejo. E tá, peguei aquilo. Graças a Deus, né? Saí daquela coisa assim, maravilhada, né? Ufa, não tem nada de tumor, usar né? o popular, não vou morrer. Não vou morrer. Não vai ser agora. Mas aí aconteceu uma coisa... Essa viagem foi... por isso que eu falei pra você, é muito bizarra essa história do meu diagnóstico. Voltando de Curitiba... Estava eu passando pela serra e o pneu do carro estoura. Tudo para somar na aventura. Tudo para somar na aventura, né? E só que para mim eu não me desesperei, não aconteceu nada, porque na minha cabeça eu já tinha uma vez planejado já como que seria se o pneu do carro estourasse, o que eu tinha que fazer, né? Já tinha pensado nisso em algum momento. E o que aconteceu? Eu, com a maior calma do mundo, fui esperando o carro reduzir a velocidade, segurando ele, em nenhum momento frear, que é dessa forma que você tem que agir. E realmente o carro foi indo, foi parando, né? Com 30 km por hora ele rodou e bateu no guarda-reio da pista. E estava vindo uma carreta, mas nisso eu já estava sabendo, prevendo tudo isso que estava. Eu tirei o carro dali e coloquei no acostamento. Meu pai não parava de gritar, nós vamos morrer, vai capotar. A minha esposa não parava de gritar e eu tranquilamente fiz tudo isso. E lá está o autista. Olhei a frequência cardíaca de cada um, né? E a dele 160, dela 160, a minha 60 batimentos por minuto. O mundo acabando e ser tranquilo. Porque eu sabia já tinha uma vez feito esse script de como que é pegar um carro com um pneu que estourou. Chegamos em casa, fiz a testagem. E aí, né, tem uma das escalas que é muito boa, que chama SRS-2, e lá eu vi, né, a questão do autismo, um autismo que seria difícil de diagnóstico. O senhor se autolaudou? O senhor fez o próprio diagnóstico? Não, eu consultei com uma colega psiquiatra depois. Entendi. Porque dentro daquele laudo me trouxe a questão das altas habilidades de superdotação. Então, daí eu queria me consultar com uma colega psiquiatra, que eu até conheci ela em Curitiba, que ela já tinha esse entendimento e tratava muito bem adultos com altas habilidades. E aí ela me laudou também, né, junto com a testagem neuropsicológica, e a partir daquilo ali eu ganhei um conhecimento na minha vida, porque assim, eu entendi a melhor forma que eu estudava, a melhor forma que eu aprendo, no que eu sou muito bom, o que eu preciso trabalhar. O que você não gosta, é uma autoanálise, acredito, você aprendeu a se conhecer mais. Me conhecer mais, né, assim, a minha história demorou, assim, meus pais são muito, eles não tiveram um nível educacional, né, minha mãe estudou até a 4ª série, meu pai até a 6ª série, né, minha mãe não conseguia identificar, assim, que, tá, uma criança não falar é uma coisa, mas uma criança também falar com 10 meses é demais, uma criança andar com 10 meses é demais. Chama atenção, tá fora da curva também. E a questão das altas habilidades também, todo mundo acha que é só ser inteligente. O cérebro, eu faço um paralelo, não conheço, não tenho alta habilidade, mas converso com alguns amigos. Por exemplo, o TDAH, eu brinco com todo mundo, doutor, eu nunca adormeci. Deitar, falar, vou descansar, eu apago. Eu deito e aqueles pensamentos, assim, nossa, bati um papo com o doutor Éder hoje, amanhã eu tenho que ir no açougue, o restaurante, os pensamentos, aí eu apago, isso às vezes leva 20 minutos, 30 minutos, e já chega 1 hora, 2 horas, eu ir olhando e o cérebro tá, aí eu batendo perna e tudo. Altas habilidades,
Se não tratar, se não cuidar, se não fazer os acompanhamentos, deve sofrer muito também, né, doutor? Porque é muita... O senhor já tinha pensado, calculado de rodar, estourar o pneu, tudo, todo mundo lá em cima com o batimento cardíaco ser controlado. Os interesses eu como criança era muito específico, né? Imagina uma criança de 8 anos ficar falando de carro, de motor de carro, como que um carro funciona, como que dirige, para uma outra criança que tá brincando de carrinho, de... Doutor, aí dentro da medicina mesmo, até porque passou pelo meu filho, agora no Mata Cascalheira sábado, Benjamin, 3 anos e meio, brincando numa mureta sozinho, não foi um acidente, mas virou algo assim para nós, e o que mais impressionou foi a pouca demonstração de dor. Ele escorregou, bateu, caiu de 4 no chão assim, deu uma estilingada, bateu, arrancou o dente da frente com raiz e tudo e trincou o outro. Isso 11 horas da manhã no sábado. Vamos atrás de uma dentista, tal, vamos olhar para ver se não abalou. Só que o que me deixou assim, pasmo, nós como pai assustados, ele deu um chorinho de nada, parou, não chorou, mexendo em tudo, só assim, o sentar na cadeira do dentista, segurar algo diferente, ele estranhou. Mas ele não demonstrou tanta dor. Tem algo a ver isso com o autismo? O autismo ele tem. Resistência maior ou não entende? O que passa, doutor? Porque isso aconteceu sábado com meu filho. Esse é um padrão que eu tenho também e o meu filho também tem, tá? O senhor sente menos a dor? Menos a dor. Tá. Porque o senhor imagina, arrancar um dente com raiz, aquele buracão, o sangue, ele deu uma... e não chorou mais. E mexendo e passando curativo. É um padrão hipoestésico que a gente fala, né? De sentir o limiar da dor, ele é maior, é alto, né? Não é baixo, igual das outras pessoas. Então é científico, vamos falar, então é do autismo. Nem todos. Nem todos. Eu vejo assim, muito as mulheres, elas têm até um limiar para dor, até mais baixinho, assim, tá? A mulher, ela tem bastante queixas e dores sensoriais. O homem não tem tanta, é um padrão mais esse hipoestésico de não sentir tanta dor. Eu, uma vez, desse padrão, né? Eu corri, né? Fiquei no hiperfoco da corrida um tempo e corri 21 quilômetros, só que na hora que eu fui chegando, as pessoas estavam assustadas, né? O que foi que tá acontecendo, né? O seu pé tá sangrando. As unhas foram embora. Eu tirei o tênis, a unha tinha caído. Não percebeu? Não tinha dor. É um mundo, por isso que eu falo, a informação é importante a gente ver. E até pra gente entrar na questão, doutor, o senhor já falou, quando passa o susto das famílias, o senhor deu o próprio depoimento. E laudo, antes de entrar no laudo tardio, o laudo precoce, qual que é a importância hoje pra gente levar a informação para as pessoas? Eu falo no meu... Sempre eu gosto de exemplificar, porque fala assim, mas você tá usando exemplo. É o meu filho, então... Sim. Eu acho que assim, ele me ensinou e tá me ensinando, ele abriu o espaço. Eu brinco... Até uma das coisas, um amigo que fez eu entrar, eu naquela coisa, aquela dor do diagnóstico, mas já lutando. Plano de saúde, as portas fechadas, pai, professor de apoio, porta fechada no primeiro momento, que é o que a gente mais recebe, são portas fechadas. E a gente, naquela luta, ele me deu esse espaço, Mata Cascalheira, hoje a gente recebe mais de 300, 400 pessoas por final de semana. Com isso vem as famílias atípicas e acabou virando, talvez um consolo, eu brinco, um para-raio. Então indo lá com depoimentos, com situações que a gente vê realmente um pouco de desinformação, o abandono, que é difícil quando a mulher fica, principalmente a mãe atípica, fica com a criança, que os homens vão, em off eu falava para o senhor que eu brinco muito assim, o homem, se ele não for, na essência da palavra, um pai, ele trocou de roupa, ele esquece que ele tem os compromissos, que ele tem o filho, a família, mas a mãe não deixa de ser. E muitas dessas têm que deixar a vida no sentido de trabalhar, vai viver com os bolsas da vida aí, que eu brinco que é quase uma sobrevivência, porque é o básico, ela não vai dar funcionalidade pro filho dela. Terapia, o senhor falou, tanto o senhor teve que redobrar o trabalho para pagar, então assim, nós sabemos o quanto custa, mas quais as dicas? O senhor falou assim, aquela criança que andou com 10 meses, já falou, quais são as pequenas dicas para quem hoje não consegue ainda levar num especialista, mas que você pode notar e falar assim, oxe, pode ter sinais aí do autismo, do TDAH. Quais as dicas básicas que um profissional poderia dar? Então, o primeiro, né, uma criança mais pequena, ficar atento com alguns marcos do neurodesenvolvimento, né? Marco da fala, até 1 ano e meio, né? Começar as primeiras palavras com 1 ano, né? E a fala, essas primeiras palavras estarem estabelecidas até 1 ano e meio. Padrões sensoriais, não olhar no olho também, não fazer contato visual, não brincar com brinquedos, não fazer interação com outros adultos, crianças,
também começar a ter seletividade alimentar ou alguma forma de alergia, e as estereotipias. O meu filho tinha uma estereotipia, assim, que era bem comum, né? Ele mexia, olhava para a mão, ficava mexendo, assim, e isso era uma das coisas que mais chamava atenção. Doutor, até o meu filho teve. É comum que. Por isso que é neurodivergência, não é doença, por isso cada um se apresenta de uma forma. Depois que laudou, que a gente vai, poxa, eu via. Mas não tinha experiência. Meu primeiro filho, ele enfileirava todos os brinquedos dele. Aí ele desorganizava, enfileirava de novo. Um ventilador pra ele ficava assim, ó, horas, lógico, minutos, né? Mas a motoquinha dele, ele virava pra ficar batendo, girando na roda. Essa coisa de girar, de alinhar, é um perfil? É um perfil, tá? E deixa eu te contar uma. Essa aí eu fiquei até um bom tempo, assim, era uma estereotipia que eu tinha, né? Eu comprei uma vez uma máquina de lavar roupa, né? Em Curitiba, não seca, né? Não seca nada. E eu peguei, fui lá, o cara falou que não iria entregar a máquina, né? Falei, tá bom, bota aí no porta-malas do carro que eu subo ela. Subi os 4 andares com aquela máquina nas costas, falei, não vou ficar com roupa mais parada, né? E eu lembro que quando eu botei aquela roupa na máquina que lava e seca, a Larissa falava pra mim, você não vai ficar parando, você não vai parar de olhar a máquina? Eu falei, nossa, mas isso aqui é tão legal de você ver ela girando. Relaxa. Agora uma pergunta para um o que passa na mente? Pra mim era assim, dava um descanso. Eu percebo mental. Que meu filho desliga com essas coisas. É uma forma assim de se regular mesmo. Aquele objeto que girava, pra mim era fantástico. E eu assistia a lavada de roupa inteira até o final, pra você ter uma ideia. Virou uma televisão, um presente. Dr. Laudo Tardio, eu mesmo irei visitar o profissional Dr. Éder, mas como um adulto, o TDAH, por exemplo, é nítido que eu sempre tive, aquela coisa assim, nossa, você não para, você é agitado, bate perna, eu não consigo realmente, é coisas que se tornam normal, mas você não vê. Escola, eu nunca tinha, até o terceiro colegial, nunca tirei vermelha, nunca peguei recuperação. Professores chegavam para minha mãe e falavam, Neuza, é errado, mas dia sim, dia não, pede pro Jorge ficar em casa, porque eu fechava tudo no terceiro bimestre, no quarto eu queria bagunçar. Doutor Éder, fulano, então eu atrapalhava demais. E já vinha isso, só que vou completar 44 anos, nós estamos falando aí coisa de 30 anos atrás. Sim. Não tinha informação. E hoje um profissional, quais são os pontos, por que eu deveria, ou como eu vejo, poxa, eu preciso passar pelo Dr. Éder. Quais são os pontos que o senhor deixaria para quem está aí nos assistindo, entender que precisa ter um acompanhamento? Sim, um adulto, um autista, por exemplo, que chega no meu consultório adulto de diagnóstico tardio, é um adulto que se comunica menos. Isso é uma queixa que vai ser comum. É um adulto que vai ter temas que a gente fala que são muito específicos, que são os hiperfocos. É um adulto que tem algumas dificuldades sensoriais, dificuldades com sons, ruídos, o tato, né? O ser apertado, apertar, e aí acaba chegando para mim, né? Pessoa que não gosta de abraço, então, já pode levantar um pouco a orelha aí e ficar... Eu nunca fui essa pessoa que gosta de abraço, de abraçar a minha esposa. Tanto assim, eu falo pra minha esposa, né? Minha forma de demonstrar amor pra ela, lógico, é falar que eu amo ela e ela sabe disso. Mas só que eu provo. E é o que é a parte que ela acha mais legal, né? Porque assim, o neurotípico ele fala que ama e tá atraindo a esposa, né? Agora eu, cara, não tenho minha vida sem minha esposa, não existe. Que legal. E essa fala que o senhor falou, essa importância, no caso foi ela quem ficou, né? O senhor laudou um filho atípico, mas eu imagino, não vou fazer o senhor pensar como ela, mas eu vejo a minha esposa. Ela, quando eu tô desregulado, acelerado, ela sente. E tem hora assim, a crise do meu filho, tem hora que eu passo tranquilo e eu não consigo. Tem hora que eu já fico por coisas, altera. E meu filho também, às vezes, por exemplo, agora, tadinho, eu brinco, eu falo tadinho no bom sentido, pra quem tá aí, dá valor no seu filho que chegou da escola, tá indo jogar um futebol, tá indo brincar. Nós temos que levar os filhos para aprender a brincar, aprender a pôr a roupa, aprender como meu filho é seletivo, é suporte nível 2, só toma leite NAN e uma única comida, é nutrido porque tem arroz, feijão, carne, mas é uma única textura. Se mudar a coloração, se tiver carocinho, ele não come. Meu filho nunca chupou um pirulito, uma bala, experimentou. Ele tem uma rigidez que trava a boca e ele fica, então assim... Dê valor nessas pequenas coisas. Até eu tenho o Emanuel de 1 aninho, né? Ele falou, pô, Jorge, 1 ano tá experimentando refrigerante? Eu falei, a minha paixão seria meu filho poder provar as outras coisas. Então a gente, lógico, moderado a gente faz isso.
Mas para a mulher, doutor, como o senhor deve também, como psiquiatra, receber homens, mulheres, adultos, tudo, como que é o desafio para organizar a vida de uma mãe atípica, doutor? O que o senhor pode falar e também falar assim, porque primeiro, a gente não usa a palavra guerreiro, eu não gosto muito, mas são mulheres que têm que dobrar a sua força, o seu empenho para manter a família. Sim. É ela que faz a jornada dupla, que vai cuidar das crianças. Como que essa mãe chega para o senhor, essa mãe, que é uma mãe exausta, é uma mãe que eu brinco, e eu gostaria até que o senhor falasse, na psiquiatria tem isso, eu brinco que quase todas as mães laudadas, perdão, todas as crianças laudadas, acaba tornando uma mãe doente. É o Como que eu é vejo. isso, doutor? E aí é onde tem a virada da chave, né? É essa mãe também procurar ajuda. Não achar que tá desassistida, desacompanhada. Porque até se a gente for numa linha temporal, se essa mulher se fortalece, a criança melhora. Ela vai ver outras oportunidades, ela vai ver outras formas, e vão enxergar um outro mundo que vai ajudar ela a melhorar o filho dela. Então, a gente nunca pode esquecer dessa mãe que está passando por tudo isso, né? O ponto número 2 é que quando essa mãe entende a importância e a força que ela tem, que ela é uma mãe guerreira, ela passa a ser uma outra mulher. Ela bota uma skin da mulher que vai correr pelo seu filho, vai fazer por ele, vai lutar e vai ressignificar essa maternidade, né? Que é a maternidade atípica. Sim. E aí, nesse ponto, eu gostaria de ver a opinião do senhor sobre, a gente fala muito, e eu bato muito em todas as oportunidades que eu tenho para falar sobre o autismo, sobre as mães atípicas, sobre empatia, doutor. Aí é o ser humano como um todo, não mas principalmente com os atípicos. Eu mesmo, eu brinco assim, o pessoal fala que pais atípicos têm menos paciência e tal. Não é, pessoal. É tanto olhares, e existe ainda, pelo incrível que pareça, no tempo que nós estamos com tanta informação, é muito preconceito. Tanto que uma coisa que eu tenho notado, o pessoal fala assim, não, eu sou atípico. Porque se falar o autismo, parece que é um bicho. Eu vou levar meu filho para brincar alguma coisa, eles fazem as perguntas. A hora que eu falo que é atípico, não, o senhor tem que ficar com ele no brinquedo. Porque tem as comorbidades. Meu filho não é agressivo, meu filho é uma criança normal. É tranquilo, ele só entende diferente. Ele não tem o regramento da fila, mas é uma criança, qualquer criança gosta de fila. Então assim, eu vejo no mercado, eu vejo em vários lugares aquele horário do preconceito. E aí, qual a mensagem do profissional? Vou tentar duas, do profissional e do autista, para a questão de empatia com todos nós que temos algo diferente. Que a gente vê o mundo, o tempo, a dor, de forma diferente. O que o mundo precisa, doutor, para ter essa empatia? Boa pergunta, hein, Diógenes? Mas eu acho que realmente é pensar como está aquela pessoa, se colocar verdadeiramente no lugar do outro, e como ela estaria se sentindo se estivesse naquele lugar, né? Por exemplo, nas filas, né? Poxa, presta atenção, né? A pessoa não queria estar usando aquela vaga, né? Não queria estar naquele lugar. Se pudesse, eu estaria em outra ali. Mas por motivo, né? A gente sabe que vai vir uma crise, que vai ficar tudo pior depois. Sim, ela precisa usar a fila, precisa do preferencial, porque aquele ambiente em que tem muitas pessoas vai dar uma sobrecarga na criança. E autismo não tem cara, né? Não tem, aí é onde pega. Eu vejo muito essa questão, eu bato muito, peço sempre a questão de empatia, é aquela coisa da educação. Meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, falou assim, você viu aquele senhor, aquela senhora, dá um lugar para ela, cede a fila. Sim. E o autismo é a mesma coisa, que você tem ali uma mãe e, pessoal, vocês não têm noção que é uma crise. Eu vejo no meu filho, graças a Deus a gente está conseguindo controlar muito, a gente... Vou usar um termo para você entender fácil. A gente deixa ele naquele momento da birra para não virar a crise, que é uma criança. Meu filho, e são inteligentes demais. Isso. Então a gente controla isso. Mas quando tem a crise, o retornar a si, a fisionomia do meu filho desgasta. Acho que é tanto conflito porque judia demais da criança. Então, assim, essa parte, doutor, eu quero frisar muito é justamente isso, a questão da empatia, a questão do respeito. E um outro desrespeito, doutor, o senhor como profissional, muita gente virou moda laudar. Agora tudo é autismo, tudo é TDAH. Como profissional, imagino, como qualquer profissional da área, se o senhor é psiquiatra, se um mecânico do carro não vai mexer o problema no motor, ele não vai trocar o volante, não vai dar um diagnóstico falso. Porque, pessoal, usem, até falta a palavra, é isso. Usa a carapuça, coloca a pele do outro. Você acha que eu queria que meu filho fosse autista? Eu ia escolher ser TDAH
Sou PCD, eu tive uma neurite ótica, mandar um abraço pro nosso amigo, Dr. Ellison, meu neuro, também me acompanha. Fui durante 2 anos estudado, investigado por ele, entrando nessas máquinas, ressonância, tudo, para esclerose múltipla, graças a Deus. Não foi, em 4 dias eu perdi a visão. Dessecou o nervo óptico, uma dor nas costas, Nossa. modo simples falando, bateu no cérebro, dessecou o nervo óptico, a gente acompanha. Você acha que eu escolheria ser PCD? Qual a vantagem que eu tenho? Nenhuma. Eu tenho, na verdade, um medo. Eu tenho 2 crianças, minha esposa, que dependem de mim, eu quero ver meus filhos, e nós temos 2 olhos. Um meu já foi. Então eu só tenho 50%. Você acha que eu escolhi? Eu quero um laudo de TDAH, qual que é a vantagem? Para ter uma vaga de carro, meu filho ser autista? Então assim, doutor, né, ainda nessa parte, como as pessoas precisam, se há um exercício ali para quem está nos assistindo, como vestir essa carapuça do outro, doutor? Eu acho que no mínimo ver uma rotina, uma vida, acompanhar melhor, entender melhor sobre o autismo, esse conteúdo que a gente faz, chegar mais informação às pessoas, é uma forma muito boa de levar a compreensão e fazer com que o autismo ele seja desmistificado. Essa é... E aí, nesse bate-bola, o adulto, eu acho que assim, na rotina e... Até mesmo, doutor, eu senti, quando meu filho laudou, quando eu peguei o meu laudo, me considero uma pessoa instruída, que busca informação, mas eu senti por dentro, hoje eu falo, acho que eu nunca falei, eu senti vergonha. Pelo contrário, falar, mas a pessoa quer um laudo. Aquela coisa de, parece que não mudou nada, mas é aquela coisa de falar, puxa, talvez o inconsciente, onde eu falei com meu filho? Será que é genético? Será que eu trouxe isso? Então tem a vergonha não sei se você consegue entender, eu senti, me diminuiu um pouco, aí me fortaleci rápido, graças a Deus, fé, família, rede de apoio, que é algo que falta muito para as pessoas, para as famílias atípicas, mas o adulto, doutor, ele deveria, por exemplo, eu nunca passei por um psiquiatra, e a gente tem aquela, psiquiatra? Psicólogo, não sou doido, e não sei o quê. O adulto, hoje eu vejo que nós somos pessoas com muito objetivo, muita tela, muita informação, deveríamos passar por uma equipe multidisciplinar, conhecer o nosso corpo, conhecer principalmente a cabeça, que é uma caixinha de surpresa? Eu vou falar para você, qual que é o metro quadrado mais caro do mundo? É lá na Avenida Paulista, é em Dubai? Não, é a cabeça, é a mente nossa. É aqui que faz a riqueza, que gera tudo que nós somos. Então, tudo que leva conhecimento e entender melhor a nossa mente é um caminho assim de conhecimento e de expansão na sua vida, sua carreira, sobre saúde. Então, todos deveriam entender melhor sobre saúde mental, saúde física, né? Afinal de contas, não existe como tirar uma da outra. Tudo que cuida do físico cuida do mental, e tudo que cuida do mental cuida do físico também. Mas eu gostei de uma fala que você falou ali, e eu vou falar como eu ressignifiquei quando eu recebi o meu diagnóstico, né? Então, quando eu recebi o meu diagnóstico, então, assim, selou umas portas do passado, né? A porta do que eu não era capaz, fez sentido tantas depressões que eu tive, fez sentido as dificuldades que eu tive na adolescência, né? De me comunicar, de conhecer outras pessoas, né? Isso aí selou essa porta, então assim, não ficou mais essa dúvida. Mas principalmente para o meu filho, eu olhei para ele e entendi, falei assim, meu filho, ele vai chegar no mesmo caminho que eu cheguei. Tem esperança. Existe esperança. Por quê? Porque eu sou autista também e eu fiz coisas extraordinárias. Me limitou em muitas coisas? Me limita algumas. Eu adaptei minha vida. E hoje minha vida está muito confortável, está muito boa. E eu tenho meu filho. E meu filho está progredindo também, igual eu. Tá? Então eu vejo que o Davi, ele é uma... Minha esposa às vezes olha, fica chateada com uma crise que tem. Eu olho para ela e falo assim, eu tenho certeza absoluta que a gente vai olhar isso aí para trás e vai pensar, cara, tiramos de letra, olha o nosso filho como tá agora, né? E eu não canso de repetir uma coisa, tá? Os nossos filhos, todo filho, ele tem um desejo. É um desejo de agradar o pai. Esse é um desejo que toda criança tem, o autista, o neurotípico. E eu olho para ele. Ele está tentando me agradar, ele está tentando agradar a minha esposa.
Agora você imagina, uma criança tá ali na tua frente e às vezes tem um pai, uma mãe que tá rejeitando ela. Ele não sabe o motivo que ele não tá conseguindo agradar o pai e a mãe dele. Então eu não paro de repetir pro meu filho, isso que virou um lema, tá? Que é, eu te amo, eu tenho orgulho de você e eu sei do seu potencial. Isso eu repito pra ele todo santo dia. E não foi só isso. Quando ele recebeu o diagnóstico, eu fiz uma tatuagem aqui no meu braço, que era pra deixar bem marcado e todo mundo entender. Porque assim, quando eu me sentisse fraco, eu ia olhar pra essa tatuagem aqui e eu ia me ressignificar de novo. Significa, eu vou lutar a sua luta. Tá? Porque eu sabia, né? No meu caso, eu não deixei, não foi a minha esposa que fez a jornada dupla, foi eu, tá? Fui eu que peguei a estrada, eu que trabalhei a mais. Que eu não ia deixar faltar nada pro meu filho, não ia deixar faltar nada pra minha família, tá? Viu, pessoal? E alguns reclamando com algumas coisas. Que lição, então, mais um objetivo do nosso programa. Levar informação e ressignificar o sentido da vida. Acho que isso aqui é mais do que um depoimento. Sim. O senhor está falando do senhor. Obrigado também, abrir a particularidade, que eu sei para o autista o quanto é difícil falar de si, abrir a vida pessoal. Que essa tatuagem que o senhor tem, eu tenho o meu aqui. Não esqueça do nosso compromisso, ele vai, o meu tá se aqui. desenvolver. E é isso. Vocês não têm noção do que é ser pai atípico. Eu queria ter o autismo do meu filho para ele não passar pelo que ele está passando. O senhor tem o autismo. Talvez o senhor saiba, com a história, o que o senhor deixou pelo caminho, o que sentiu na relação pessoal, amizade, tudo. E hoje a gente está tendo uma oportunidade de a gente dar qualidade para nossos filhos. Eu acabei de deixar meu filho na TO. A gente termina aqui, eu levo ele para fono. Então a vida do meu filho, eu só tirei a sexta-feira, porque aí é o momentinho de eu ficar abraçadinho, porque eu dobrei minha jornada também, eu tenho uma assessoria, eu trabalho dobrado justamente porque não é fácil. Então, assim, uma palavra que pelo menos no caminho aqui eu já deixo para você, que não desista, porque é complicado, teve um probleminha com o plano, vamos lá tentar conversar, busca caminhos, e a informação, eu acho que é o que mais tem. E o senhor já falou um pouco, eu tinha uma pergunta aqui que eu deixo sempre uma pautinha, o laudo tardio, o diagnóstico, para os seus pacientes, para as pessoas que buscam o senhor, ele traz mais alívio ou ele traz um conflito da pessoa falar, poxa, eu sabia que eu tinha algo, como que é isso? O que eu vejo assim, num primeiro momento selam algumas portas que ficaram no passado, o paciente entra num momento de introspecção, né, de entender, ver, enxergar esse autismo no passado e depois vir assim a vida com mais significado, entendendo melhor o que faz bem para ele, o que não faz, não ficar mais mascarando, né? Que é eu acho que liberta, fala, né? Eu acredito. Libertador. No meu caso, libertou para mim também e fez eu entender melhor do meu filho. Doutor, caminhando, bate-papo passa rápido, quando é bom, quando é um assunto que... Acho que até o TDAH deve ter também um pouquinho de hiperfoco, que eu me dediquei, eu pulei de cabeça nisso, minha esposa saiu da administração, de cuidar das coisas, tá terminando o segundo ano de TO. Nós vamos caminhar para isso, primeiro para entender mais nosso filho, para a gente entender. Então eu tenho estudado muito, eu tenho lido muito, ela foi pro lado acadêmico, voltou pro banco da faculdade para estudar, para a gente buscar. E aí tem algumas últimas perguntas, mais um bate-bola para eu ver com o senhor, juntando aí o senhor vai mesclando, ora o Éder, ora o Éder pai, atípico, ora o Éder psiquiatra profissional, que acho que não dá para tirar, e o Éder atípico. Nós sabemos que trazem muita dor, muita dificuldade o laudo. E quem cuida do cuidador? Eu procurei me cuidar, né? Isso aí sempre teve na minha pele, né? Desde os tratamentos, né? Eu faço tratamento psiquiátrico, eu faço tratamento psicológico. Resolvi melhorar a minha comunicação com oratória. E isso foi uma outra virada também. Então, assim, tudo que tem de terapias, novidades nesse ramo, eu procuro me cuidar. A minha esposa, né, é meu nível de suporte hoje. Ela me ajuda em muitas questões. Ela é ela é fora do comum. É a mulher que eu amo mesmo, né? Foi amor à primeira vista na faculdade, então não tem. Ficou da faculdade pra vida. Foi preparado. Foi preparado. Tá ótimo. Doutor, qual o sofrimento silencioso que o senhor mais identifica, mesmo sem falar, externalizar, nas pessoas que buscam o profissional? Olha, é uma questão também, né?
Eu, como psiquiatra e autista, né, na hora que eu vou avaliar um paciente, eu sei de algumas limitações que o autista tem. E dentre elas é a da comunicação. Então, eu desenvolvi uma forma da gente avaliar sintomas sem depender tanto do que o paciente entende ali, né? Porque também existe, a maioria dos autistas, ele tem uma dificuldade que chama alexitimia, que é nomear o sentimento que ele está ali no momento, tá? E então, através de escalas psicométricas, eu consigo ter noção disso, ele consegue enxergar o sofrimento dele, e aí a gente bola a melhor estratégia para tratamento. É um desafio. Mais uma vez, cada vez me chamando mais para visitar, e irei. Sim. Doutor, hoje nós temos números, eu ainda não tenho a estatística, mas estou apurando, que eu gosto de trabalhar com fontes, mas aproximadamente 93% dos casamentos, após um laudo de um filho, acabam em 5 anos. Como preservar um casamento para passar por esse turbilhão, esse furacão que é um laudo? Olha, além de tudo, né? Então, procurar ajuda, lembrar e procurar suporte de um familiar, de alguém para ter um tempo de qualidade de casal de novo, que isso é preciso. E fazer parcerias mesmo, né? Eu tenho hoje, né, a atendente do meu filho, de vez em quando eu pago um extra para ela vai de final de semana, né? Fica lá, eu posso sair com a minha esposa, eu tenho a minha sogra, né, que fica com as crianças também, então eu consigo ter esse apoio para que a gente não fique só de marido, só de pai e mãe ali e o casamento morra, né? E 2 pais ativos dividindo isso. E se a gente não cuidar, é natural acontecer. Porque sempre é o filho, o senhor tem 2 também, eu tenho 2, e é atividade, é trabalho, e a gente vai deixando passar. Mas essa é a dica, pessoal. Sempre acender ali o fogo da amizade. Lembrar que nós começamos, mandar um beijo para minha esposa também, para a Rose, que é meu esteio, é minha base, é meu alicerce também. Mas lembrar isso, teve um começo, teve um Éder, Larissa? Larissa. E a Larissa, teve um Diógenes e a Rose, teve você e sua esposa, você e seu esposo, então tentar manter isso aí. Doutor, como que nós conseguimos, aí eu queria que o senhor falasse para o pessoal que está te vendo ali frente a frente, como lidar com o julgamento da sociedade? Para mim isso é fácil. É que eu não ligo mesmo, é por conta do autismo. Eu não ligo mais pra opinião alheia, assim, de julgamento. Mas de certa forma incomoda, e principalmente para as mães, aquele olhar desconfiado, aquele olhar preconceituoso. A minha esposa já também aprendeu. Você acha que a gente já tá com uma casca tão dura que isso aí a gente já tira de letra já. Então o senhor já é o típico pai atípico, eu também. Falam muito assim, o pai é grosso. Não, é que nosso limite é tão tênue, pelas nossas crias a gente defende tanto, que a gente também não liga. Eu fiquei muito mais, fiquei leve. Eu não uso o masking, né, que é fingir. Hoje o meu social alcance, eu saio do lugar, tem coisas... acho que tem que ligar a chavinha aí de ser feliz um pouco também, né, doutor? Eu pude participar da última vez de um aniversário que teve, né, das nossas primas da minha esposa, né? E o barulho estava muito alto, mas só que assim, chegou um momento que nem eu e nem o Davi a gente conseguia ficar mais aquilo. Só que hoje a gente tem uma rede tão boa que as pessoas entenderam que a gente precisava ir embora. Claro. Ok. No meu caso, o meu filho, ele tem pouco, mas ele tem um sensorial que muda. Para nós, não mudou nada no ambiente. Ele muda que ele tem que ir embora e dar um esgotamento. Ele vai pro quarto dele, do desenho dele, ele vai deitar ali, ele fica só 1 horinha, 2 horas para encerrar. Doutor, já agradecendo, qual a mensagem que o doutor Éder, que o Éder autista, que o Éder pai atípico, o Éder esposo, o Éder filho, deixaria? Como foi a sua missão de mudar, ressignificar o seu entendimento e a sua vida? Qual a mensagem o senhor deixa para quem está nos acompanhando dessa trajetória do autismo? O autismo, o que eu queria deixar de mensagem é olhar além da deficiência. Então, o que é mais perigoso, doutor? Se encerrando mesmo, a falta de informação ou o excesso de culpa? Falta de informação. E nós estamos aqui para levar informação. Doutor, foi um prazer. Muito obrigado. Estamos de mão dada literalmente no mesmo processo, no mesmo propósito. E é isso. Agradeço, leve um abraço à família. Obrigado pelo tempo que saiu de uma agenda na segunda-feira para a gente já preparar todo o material para a gente sair na quinta-feira o nosso podcast. Eu deixo aqui aquele recado. Pode ser importante, pessoal,
você parar um tempinho, fazer um esporte, achar algo que queira aí, ir na beira do rio, na nossa lagoa, buscar algo para cuidar da sua cabeça. O diagnóstico é o ponto de partida, eu demorei a entender isso. E você não está sozinho. Curva Atípica está aqui para levar informação de forma simples, gaguejando, porque não somos o rei da oratória, não somos jornalistas preparados, mas somos pais atípicos, somos laudados e somos homens de bem que quer levar mais informação para você. Sejam sempre bem-vindos. Até o próximo programa. Eu tinha esquecido de combinar. Quando dá 30, ele me dá um toque. Eu fui mais ou menos... Deu uns 45, não deu? Deu uns 45. Tá dentro do tempo. Eu só queria pedir para o senhor fazer novamente para mim a introdução. E na introdução, eu não sei que o menino configurou aqui antes, mas ele ficou um pouco fechado. Ficou com uma supressão de ruído muito grande. Então talvez na hora de editar, fica com muita compressão. Aquele textinho que eu li? Isso, Fechou. assim mesmo. Então só eu abrir ele. Eu vou até que parte? Até receber o convidado? Isso. Tá, eu faço aqui. Veja aí, bem rapidão. Beleza. Não sei se der, tá? Só faz uma contagem e você me ajuda. 5, 4, 3, 2, gravando.